Oi, seja muito bem-vinda, bem-vindo a esse vídeo. Basicamente, eu só fiz abrir a câmera e a gente vai conversar um pouquinho sobre como é que eu produzo conteúdo aqui na minha agência. Hoje eu tenho uma agência e eu quero conversar um pouquinho sobre essa produção de conteúdo para você que é social media, para você que é gestor de mídias sociais e quer entender um pouquinho melhor, ou para você que cria seu próprio conteúdo e quer entender um pouco desse processo para você colocar ele dentro da sua dinâmica de trabalho e assim poder se organizar melhor nessa produção de conteúdo. Então, bora lá? Oi, seja muito bem-vinda, bem-vindo a este canal. Meu nome é Ada, eu trabalho com marketing há quase 10 anos e o assunto de hoje é criando conteúdo para as minhas redes sociais ou as plataformas que eu atuo. Vamos lá, vou contar a minha experiência, tá? Como que eu faço, como que ao longo desses anos, né, de todo esse tempo que eu produzo conteúdo, como que eu comecei a criar toda essa organização, né? Como foi que eu comecei a me organizar internamente, criar esse processo de criação de conteúdo, organizar como é que eu faço todos esses processos e a partir disso ter ali um processo estabelecido ao longo da minha semana, tá? Primeiramente, é importante salientar aqui que eu tenho uma agência hoje, então eu não comecei com uma agência, né? Eu já trabalho com isso há bastante tempo. Meu primeiro trabalho de social media, acho que foi lá em 2016, 2017, não me recordo, e eu cobrava R$150 por mês, 3 posts. E eu cobrava R$150 por mês, 3 posts por semana. Tu acredita, mulher? Pois é bem isso mesmo. E lá naquele tempo eu já tinha meio que uma mecânica, né? Não era uma coisa assim muito formalizada, mas eu tinha uma mecânica ali em que eu organizava a minha produção de conteúdo da melhor maneira, né? Do jeito que eu conseguia ali dentro das minhas condições. Eu tinha um trabalho, então eu era carteira assinada na época, então eu tinha esse trabalho e eu conciliava à noite ali esses freelas para conseguir dar conta, né? Final de semana também. Como eu era muito agitada, assim, no sentido, eu era muito rápida, né, prática nas coisas, eu acabava fazendo isso muito rapidamente. Então, desde sempre, eu já tenho esse hábito de criar conteúdo de uma maneira que saia ok, né, claro que eu também não vou fazer de qualquer jeito, mas eu também já criei esse hábito, né, esse processo de fazer rapidamente. Na minha cabeça sempre funcionou muito rapidamente, então eu tinha que meio que me adaptar, né. Então, desde sempre, eu já fazia mais ou menos assim. Primeiro, a gente faz brevemente ali uma pesquisa, né? Antes de eu estabelecer o processo. Eu vou te contar como que eu fazia antes de estabelecer meu processo de fato, que é o que eu faço hoje, tá? Eu fazia uma pesquisa breve, né? Eu procurava entender mais a fundo ali o segmento da pessoa que eu estava atendendo. Fazia uma pesquisa, seja no Instagram, no YouTube. Eu nunca fui de pesquisar em outros sites, sabe? Eu ainda tentei, ainda busquei o Answer the Public, por exemplo, o Google Trends, mas eu não consegui me adaptar. Eu realmente não consegui encontrar um sentido real para criar conteúdos a partir desses temas, né? Eu também nunca me adaptei a esses sites que era criador automático de headline, nunca consegui. Eu acho que aquilo ali não se adapta para mim, eu tô falando para mim, tá? Se você usa, tá tudo certo. Mas eu nunca consegui me adaptar a esse tipo de trabalho, porque eu acho que ficaria muito repetitivo e não teria uma identidade mesmo, né? Então eu tirava da minha cabeça. Eu disse, não, eu como consumidora, como pessoa que consumiria esse tipo de produto ou esse tipo de serviço, eu gostaria de ver conteúdos assim. Então, quando eu passei a perceber que eu criava conteúdos a partir do que eu, como consumidora, gostaria de ver num perfil como aquele, as coisas começaram a mudar. E aí eu primeiro fazia essa pesquisa, né, para ampliar a minha cabeça, ver o que outras marcas do mesmo segmento estavam fazendo. E aí fazia umas anotações, beleza. Depois eu criava o meu conteúdo. Nessa época eu fazia direto no design. Então eu abria o Photoshop, adaptava ali o design, criava o design, né, do jeito que eu imaginava que seria bacana. Eu já tinha algum conhecimento, mesmo que básico nisso, mas eu já tinha um pouco de conhecimento em design, e aí eu criava e adaptava o texto direto na peça. O que é um erro, porque acabava que eu não tinha muito essa percepção logo de cara, sabe? Assim, eu já queria meter logo no design, pronto, e acabou, né? Mas era basicamente assim que eu fazia. Mandava para o cliente, eu finalizava a peça em imagem, né?
eu não trabalhava com PNG na época, faz muito tempo isso. Mandava para o cliente e ele dizia, estava ok. A maioria das vezes eles aprovavam, porque para eles era algo assim muito diferente, né, e tal. Eu realmente sempre tive esse senso estético. Obviamente que os primeiros não eram tanta coisa assim, não eram lá essas coisas, né. Como na época eu tinha um outro emprego e lá a gente trabalhava muito esse senso estético da coisa, eu tinha esse cuidado, sabe? Eu realmente tinha essa análise ali mais pro lado visual dessas coisas. Então eu comecei a perceber que sim, era possível eu fazer um design mesmo que simples, mas que ficasse bacana, que ficasse visualmente bonito, que ficasse bem diagramado as informações. E o cliente, na maioria das vezes, eles gostavam. Dificilmente eles pediam alteração, até porque eles queriam, às vezes, coisas muito rápidas. Não tinha um processo na própria empresa que eu atendia. Então, eles me pediam hoje para eu entregar, sei lá, 2, 3, 4 horas depois. E às vezes eu não podia, né? Porque eu tinha um outro compromisso. E a minha prioridade era o meu trabalho na época, né? Era a minha principal fonte de renda. Eu não conseguiria viver com R$150 por mês, né, gente? Vamos combinar. Então, eu comecei a achar que aquilo não era pra mim, porque dava muito trabalho, o cliente era muito assim, sabe? Eles não valorizavam tanto, eles não queriam aumentar o preço, só se aumentasse a quantidade de posts, sabe? Uma série de coisas que foram me desmotivando com o tempo. E aí eu parei de fazer isso, né? Me dediquei ao meu trabalho, enfim, voltei à minha rotina. Depois, quando eu saí desse emprego, eu entrei numa agência, então lá foi que realmente eu disse, não, agora eu acho que o destino tá a favor de mim. Então eu já tinha essa percepção assim, de processo, né? Quando eu saí, eu segui esse mesmo processo. Eu comecei a seguir isso. E no meio do caminho, eu percebi que tinham algumas falhas. Que falhas eram essas, né? Eu sentia uma leve dificuldade ali em ter ali um caminhar naquela publicação. Então era, sei lá, uma publicação de carrossel, eu tinha que falar um assunto X e eu não conseguia levar mais pra frente, sabe? Eu meio que travava ali no meio do processo e eu percebi que era um problema que estava sendo gerado porque primeiro passo, uma primeira etapa do processo não tinha sido cumprida, que era a etapa do planejamento. A etapa do planejamento, ela não é só para você pensar ali o que vai ser feito, mas é no planejamento quando o cliente fecha. Então, no momento que o cliente fecha, tem que ter um planejamento muito bem estruturado do que vai ser trabalhado, qual é a linguagem que vai trabalhar, desde a parte visual até a parte de conteúdo, quais são os temas que vão ser trabalhados, quais são qual é a base principal, né? O tema principal, que é obviamente o segmento, os subtemas, que são temas a partir desse tema principal e que obviamente aquele profissional, aquele expert tem mais facilidade de falar, e o restante, né, as extensões dessa subbase é o conteúdo em si, que é onde entram as ideias ali, os títulos, o que eu posso falar, o que o cliente gosta. Então, esse planejamento, ele só é feito e ele só consegue ser assertivo se o cliente preencher bem ali um questionário, né, um briefing, que a gente chama aqui na agência, em todas as agências a gente costuma chamar de briefing. Esse cliente precisa preencher esse briefing da melhor maneira possível, com calma, com paciência, de uma maneira completa, que quando chega na nossa mão a gente consegue compreender exatamente aquilo que ele está falando, né? Aquilo que ele pensa, quais são as referências dele. Então, a primeira etapa aqui na agência, quando a gente fecha um contrato, é fazer essa pesquisa com o cliente. Eu preciso entender o que ele vende, eu preciso entender quem é o público dele, dores, desejos, sonhos, onde que essa pessoa quer estar. Eu procuro entender ele principalmente, a personalidade dele, do que ele gosta, do que ele não gosta, quais são as referências que esse cliente tem, visuais, de conteúdo, de posicionamento, de linguagem, de tom de voz, de rituais, enfim. A gente faz um trabalho muito profundo logo no começo, porque é fundamental que, se esse planejamento for bem executado lá no começo, a gente tenha sucesso no momento de criar os conteúdos, porque a gente pode buscar lá naquele briefing que ele preencheu pra gente informações para alimentar a nossa criatividade. Então essa é a forma que eu costumo trabalhar. Primeiro eu faço esse big planejamento lá com o cliente, em que eu entendo toda a big picture, o negócio dele, o perfil do cliente ideal dele,
ele também, a personalidade dele, o posicionamento dele, para eu começar a trazer isso para dentro dos conteúdos. E aí, dentro do processo mesmo do conteúdo, eu não faço mais pesquisa, gente. Dificilmente eu faço pesquisa, tá? Nesse momento aí da produção de conteúdo mesmo. Quando eu pego esse cliente ali para criar o conteúdo dele, já me vem várias ideias na cabeça e a única coisa que eu faço pesquisa é para criação de Reels, porque obviamente a gente tem aí uma série de fatores que interferem nesses Reels da semana, né, da produção da semana desse cliente, que é os áudios em alta, as trends, os assuntos que estão sendo falados naquele momento, posicionamento que o cliente quer abordar naquele Reels, se é um recorte de uma live, se é, são os famosos nuggets, né? Se é um vídeo em que ele vai gravar, se é uma pessoa que gosta de fazer dancinha, se é uma pessoa que não gosta, enfim, tudo isso é estudado também lá no planejamento e eu trago tudo isso para o Reels. E a única etapa que eu costumo fazer uma pesquisa mais aprofundada é no momento de criação do Reels. No momento de produzir conteúdo para o feed, eu já trabalho muito bem a minha criatividade, principalmente fora da bolha daquele segmento. Então, se eu tenho um cliente que é do direito, uma advogada, por exemplo, eu não vou procurar referência lá no comecinho, no planejamento, eu não vou procurar referência só de dentro do nicho. E eu já peço também que esse cliente não me mande só referências do nicho. Eu peço que ela me mande referências de outros nichos, outros segmentos que ela segue e que ela gosta. Ela gosta do conteúdo, do posicionamento, todos aqueles fatores que eu falei anteriormente. Então, sabendo disso, eu começo a ampliar aqui minha visão do que esse cliente gosta, do que ele curte, do que ele consome, para que, tendo essas informações, a minha criatividade aflore cada vez mais e eu tenha uma percepção ainda maior daquilo que eu posso trazer para o perfil dele, certo? Então, na produção de conteúdo, eu já sento aqui em frente ao computador, abro o meu Trello, eu uso sempre o Trello, para mim é a melhor ferramenta de gestão de projetos que existe na Terra, ainda mais é gratuita. Então eu utilizo ela para a produção de conteúdo dos meus clientes e eu compartilho com eles para que eles vejam ali todos os conteúdos. Olhem, eu já entrego tudo pronto, tá, gente? Eu já entrego para o cliente com o design, porque tem pessoas, tem profissionais que trabalham diferente. Por exemplo, eles mandam primeiro conteúdo separado da descrição, né? Depois que a pessoa aprova que ele vai para o design. Então, isso acontece muito em lançamentos, por exemplo, né? Mas num processo de social media comum, né? Normalmente, assim, no dia a dia, acontece isso, certo? Então, eu sento em frente ao computador e aí às vezes dá um branquinho, sabe? Realmente eu confesso que às vezes dá aquele branco, meu Deus do céu. Hoje eu tô totalmente sem criatividade. Aí o que eu faço? Eu fico olhando, eu aprendi isso inclusive com o Leandro Ladeira. Eu fico olhando pra tela em branco assim, começo a ficar pensando, sabe? Eu fico olhando de um lado pro outro e olho. Aí vem começando assim devagar, sabe? Porque realmente não é sempre que você senta, uau, já veio a criatividade aqui na ponta da língua e foi-se embora. Não é assim, né? Não é sempre assim que acontece. Então eu fico olhando pra tela em branco até eu conseguir ter alguma visão assim, mesmo que simples, do que eu vou trabalhar. Então, eu resgato às vezes o planejamento, às vezes eu não resgato o planejamento, eu já vou direto, eu já penso que, eu tô sentindo falta desse conteúdo aqui. E aí eu vou lá e faço. Eu escrevo toda a estrutura, escrevo tudo bonitinho, vou pro design, faço o design já tudo arrumadinho, bonitinho, ok. Depois eu mando para o cliente para ele aprovar. Eu mando o link da publicação, mando o link, né, já com o post mesmo feito, seja ele carrossel, seja ele um post unitário, com a descrição, ele avalia, vê o que precisa modificar ali, faz a revisão se for o caso, né, ou do post ou da descrição ou dos dois. Se tiver alteração eu refaço logo e mando para ele aprovar de novo. Aprovou, beleza, tudo certo, vamos para o agendamento. E aí é onde eu faço todo o agendamento. E antes que vocês me perguntem, eu utilizo o Business Suite do próprio Facebook, tá, gente? Durante muitos anos eu trabalhei com o MLabs ou o Ethos, né? Eu trabalhei com as duas ferramentas já. E a gente sabe que quanto mais do Facebook, né? Quanto mais de dentro da plataforma, melhor.
Então eu só uso o Ethos para um cliente atualmente, porque tem LinkedIn. O LinkedIn, infelizmente, não faz agendamento de publicação, né, dentro mesmo da plataforma. Então eu preciso usar uma plataforma externa, né? Mas fora isso, todos os outros eu utilizo o Business Suite, eu achei ele super prático, é da própria ferramenta, da própria plataforma Facebook, né? Então não há problema nenhum nisso. Então, basicamente, é assim minha produção de conteúdo. Eu tenho esse cuidado de trabalhar muito bem o planejamento para quando eu chegar nesse processo mesmo da produção de conteúdo, eu sentar, exercitar ali a minha criatividade. Nossa, eu poderia falar sobre isso. Às vezes eu vou lá no planejamento de novo, dou uma olhada ali nos valores desse cliente, sabe? Eu dou uma olhada ali nas crenças dele. Poxa, ele poderia falar sobre esse assunto. Por exemplo, uma expert que eu tenho na área do direito criminal. Ela acredita fortemente que no começo da carreira você não precisa ter escritório. E aí, pensando nisso, não é necessariamente uma publicação técnica, concorda? Então, ela pode trazer elementos técnicos, por exemplo, ela pode trazer ali alguns elementos que falem um pouco mais sobre a advocacia criminal, mas o que ela fala ali é mais um post de posicionamento. Então, eu posso trazer uma ideia de publicação nesse sentido, né? Em que teria, por exemplo, só uma foto dela e uma descrição mais aprofundada, em que ela fala por que ela não acredita, porque ela acredita que não precisa abrir um escritório logo no primeiro ano de advocacia, seja ela criminal ou qualquer outra área do direito, né? E a gente vai começando a exercitar, sabe? Eu acredito que o principal que você, social media, tem que saber e tem que fazer, colocar em prática é não se apegar só ao seu nicho, não se apegar só ao nicho do seu cliente, buscar ampliar o teu repertório, sabe? O teu repertório de consumo de conteúdo por si só para você e também para você se inspirar para os seus clientes, como também fazer pesquisa lá para o teu cliente. E existe um livro que eu não li, mas eu já faço isso há muito tempo, que é Roube como um Artista. Esse livro, basicamente, eu não li ele, tá, gente? Basicamente, ele fala que ele explica como que você pode ter inspirações, né? Ideias de várias coisas, se inspirando em outras pessoas, outros segmentos, outros nichos. Então, eu já faço isso há muito tempo. Fora que copiar é crime, né, bonitas? Mulher, tem que entender esse passo aí também. Então, eu sempre exercitei essa minha criatividade. Então, minha mente sempre foi muito assim, borbulhante, sabe? Muito fértil. Então, eu sempre exercitei muito isso. Me ajuda sempre a produzir conteúdo para os meus clientes, independente se é no serviço de social media ou se é, por exemplo, para um lançamento. Então, por exemplo, no processo de lançamento, existem aqueles conteúdos que são óbvios, precisa ter ele querendo ou não, né? Que é, por exemplo, que é o post falando do evento principalmente, faltam X dias, vagas abertas, esses conteúdos aí, obviamente que eles estarão presentes em todo lançamento que você estiver fazendo, que você estiver envolvido, né? Mas tem outros conteúdos que você pode trazer que às vezes, meu Deus, como é que eu não pensei nesse conteúdo? Meu Deus, se eu fosse... A principal ideia aqui, gente, é você se colocar no lugar de consumidor, você se colocar no lugar de cliente daquela marca. Entendeu? Então, se eu sou cliente de uma advogada criminalista, que conteúdos eu gostaria de consumir? E aí a gente vem para o público, né? Que aí já daria outro vídeo no caso. A gente também tem que entender qual é o público. É um público que é da mesma... que também são advogados ou não? É um público final que ela quer atrair para poder prestar esse serviço de consultoria e assessoria na advocacia criminal. Então, é entender todos esses passos aí. O processo em si, ele é muito básico. Você já deve pensar assim, meu Deus, nossa, Ada, como é óbvio, eu também faço isso. Mas a diferença está justamente em você fazer um bom planejamento lá atrás, sabe? Lá quando o teu cliente começa com você. Porque isso, inclusive, vai fazer com que ele tenha outra percepção. Como que você vai começar um trabalho com um cliente que você não fez nenhuma pesquisa antes com ele, né? Você não procurou nem entender ali quem é o público dele. Muita gente não faz, gente. Isso é muito óbvio, mas as pessoas não fazem. Muitos gestores de mídias sociais e muitos social medias não fazem essa pesquisa antes. Isso é crucial para você ter um bom resultado ali no momento de ter engajamento, de trazer lead para o teu cliente e principalmente no momento que você for criar seus conteúdos. Vai ser mais rápido e nem sempre vai ser mais rápido, mas ele vai facilitar muito no momento que você estiver fazendo esse processo.
Joia? Então, se você tá gostando desse conteúdo, né, eu te convido a se inscrever no canal, curtir esse vídeo, é muito importante para que esse conteúdo chegue a outras pessoas, né? É muito importante que a gente democratize essas informações para social medias e principalmente para gestores de redes sociais, de mídias digitais, que queiram se tornar social medias mesmo que faturam alto, gente. A ideia aqui não é dizer para você que, nossa, vai melhorar o processo, vai começar a faturar 10 mil reais por mês. Não, mas a partir do momento que você começa a estabelecer processos em todas as etapas ali do teu atendimento com o cliente, na tua produção de conteúdo, na análise de métricas, mais fácil fica para você chegar para o teu cliente e renegociar. Mais fácil fica para você ter mais tempo de pensar de uma maneira estratégica e entender como que você vai oferecer melhores resultados para ele, como que você vai prospectar de uma maneira mais inteligente e, a partir disso, se tornar um profissional social media de negócios. Fechou? Então, muito obrigada para você que assistiu esse vídeo até aqui. Um beijo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!